Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato enviado pela Dona Isaura. Então fiquem agora com o relato da inscrita do canal A Hora do Além. Olá Feliciano, meu nome é Isaura, eu tenho 68 anos e vou contar um relato que aconteceu quando eu morei em uma casa em Santo André. Nós moramos por anos em Santo André, pois o meu marido trabalhava lá. E depois ele foi transferido aqui para o Barueri. E desde então estamos morando aqui na cidade. Mas eu vou contar coisas que aconteceram nessa residência e nesse local em que morávamos. Nós compramos o terreno e construímos uma casa. Esse bairro hoje é um dos bairros mais grandes da cidade. Nós mudamos para lá. Eu, meu esposo e mais 2 filhos. Uma menina que na época tinha 5 anos e o meu filho mais velho que na época tinha 7. No início de quando moramos nessa casa, nada aconteceu. Era uma casa nova. Quando nos mudamos, a casa ainda não havia sido totalmente terminada. As paredes estavam rebocadas, mas no chão ainda não tinha piso. Nessa época, o meu esposo tinha um costume muito feio. Por tudo ele xingava, nomes feios. Ele falava várias vezes coisas desse tipo dentro de casa. Eu sempre falava que não era bom falar essas coisas dentro de casa, mas ele não me ouvia. Qualquer coisa que desse errado, ou que ele se sentisse frustrado, ele vinha desferindo essas palavras. Quando a minha mãe nos visitava e a mãe dele também nos visitava, elas falavam que nunca era bom falar esse tipo de coisa dentro de casa, que atraía coisas ruins. Mas o meu marido não ouvia. Podia estar quem estivesse em casa, ele vinha desferindo com aquelas palavras na boca. O meu irmão mais velho até na época ficou por muito tempo sem ir em casa, pois ele falava que não gostava de ir, pois se sentia mal com as coisas que meu marido falava. O meu marido não era um homem ruim, ele tinha apenas esse defeito de falar essas coisas. Já tinha quase 2 anos que estávamos morando na casa. O terreno da casa, a lateral não é grande, mas ele era um dos terrenos que destoava dos outros do bairro, pois os outros terrenos tinham uma largura e um comprimento comum, e ele tinha um comprimento um pouco maior que os outros, pois no fundo havia um terreno baldio que depois a prefeitura adquiriu. O ruim de ter esse terreno no fundo da casa era que à noite algumas pessoas usavam o local para usar entorpecentes, para beber e até para fazer outras coisas. Então era comum que você escutasse certa hora da noite esses tipos de barulho. Nós chamávamos a polícia aparecia e aquilo parava e depois voltava. Certas vezes encerrava e outras não. Só que coisas estranhas começaram a acontecer dentro da minha casa. A minha filha caçula já tinha quase 7 anos de idade, a Eduarda. Os 2 nunca haviam me dado trabalho nenhum. Eram crianças comuns, que gostavam de brincar e se divertir. A Eduarda começou a ficar estranha. Não queria mais sair de casa, sendo que ela sempre brincava com as meninas da rua. E eu reparei também que ela não pegava nenhuma boneca para brincar. Coisa que há dias atrás, ela sempre estava com uma boneca em seus braços. Ela dormia abraçada com bonecas, com os ursinhos e outros brinquedos. Só que a partir disso, ela corria de todos os brinquedos da casa. Eu achei até estranho essa atitude dela, mas deixei passar e não reparei. Só que certa noite, ela começou a gritar no quarto dela. Eu e meu marido acordamos os 2 assustados e fomos lá ver o que estava acontecendo. Quando chegamos lá, ela estava desesperada e chorando, dizendo que eles estavam olhando para ela. Com muita dificuldade, eu e meu marido acalmamos a Eduarda. Então ela contou que ela estava dormindo quando sentiu um vento gelado dentro do seu quarto, como se a temperatura tivesse caído. Então ela abriu os olhos e olhou na direção da janela e viu, como se fosse uma silhueta próxima à janela com várias pessoas. Era como se tivesse uma família dentro do quarto. Então ela começou a gritar. Que há dias atrás, quando ela dormia com as bonecas e com os brinquedos, ela sentia
como se alguém andasse dentro do quarto. E aquele brinquedo que ela estava segurando era retirado das suas mãos. Algumas vezes ela conseguia abrir os olhos e via somente o brinquedo que caía no chão. E quando ela fechava os olhos, ela sentia como se alguém chegasse próximo da sua cama. Ela não contou de início para nós, pois ela ficou com medo e achando que nós iríamos brigar com ela. Quando ela foi contando isso, eu fui ficando arrepiada e com muito medo. Era como se eu sentisse uma presença dentro do quarto dela. A partir daquele dia, a Eduarda não dormiu mais naquele quarto. Nós tentamos até nós mesmos dormir naquele quarto, mas era uma sensação tão ruim que havia naquele local que nem eu e o meu marido conseguimos ficar ali. E nem tentamos também a possibilidade do meu filho dormir naquele local. O quarto ficou fechado a partir daquele dia. Só algumas vezes que algumas visitas iam em nossa casa e dormiam no quarto, mas eles se queixavam que sentiam alguma coisa durante a noite. A partir desse dia, a Eduarda não foi mais a mesma. Ela tinha medo de tudo que tinha dentro da casa. A minha filha até teve que se tratar com uma psicóloga. Foi muito difícil essa época. E não demorou muito para começar a acontecer coisas com o Carlos, o meu filho mais velho. O Carlos tinha o costume de ficar brincando com os meninos na rua até por volta de umas 18 horas. E quando eu terminava o jantar, eu gritava na janela para que ele entrasse. Sendo que a nossa casa era murada, mas o portão era aberto. Então da cozinha, que era na frente da casa, eu sempre via o Carlos brincando para lá e para cá com as crianças. Só que uma vez, o Carlos chegou correndo e assustado. Ele entrou junto com o seu amigo, que morava na rua de trás. Eles mal conseguiam falar e só choravam. O Carlos ficou em choque, mesmo dando um copo de água com açúcar, ele não conseguia falar. O vizinho, que se chamava Mauro, começou a contar. Eles estavam jogando bola lá na rua, e uma das crianças chutou a bola, e eles pensaram que a bola havia caído nesse terreno que ficava de fundo com a nossa casa. Então, eles deram a volta na rua de trás e foram pegar a bola. Isso era por volta de umas 18 horas. Então, quando os dois entraram dentro do terreno, eles foram conversando e brincando um com o outro. Sabe aquela brincadeira de quando uma criança empurra a outra e vice-versa? Só que não era nada assim muito forte. Só que quando os dois chegaram perto e viram que a bola não tinha caído ali, eles já desistiram, imaginando que a bola havia caído em cima do telhado da nossa casa. E os dois voltaram. Só que quando os dois estavam saindo de dentro do terreno, algo os empurrou, jogando os dois no chão com muita força. Os dois disseram que olharam para trás caídos no chão e não viram ninguém. Os dois saíram dali correndo. E eles tinham certeza que não tinha ninguém ali, pois ainda não estava escuro e dava para ver que o terreno estava vazio. Só tinha entulho naquele local. Outra vez também, o Carlos já não brincava mais quando escurecia. Só que ele sentava na varanda da nossa casa e ficava ali conversando com os meninos. E foi então que ele entrou na cozinha, me chamando. Mãe, o que é que a senhora está querendo? Pode falar. Eu olhei para ele sem entender e disse, o que foi, menino? Do que você está falando? E ele falou, para de brincar, mãe. A senhora acabou de ir até a porta e me chamar para entrar. Eu disse a ele, chamar? Eu estou aqui mexendo no fogão. Eu não saí lá. E ele tornou a dizer, mãe, eu estava com os meninos ali e os meninos também viram. Quando a senhora saiu na porta, me chamou. E eu disse para ele, eu não chamei ninguém, menino. Para com essa brincadeira. E então ele começou a chorar, dizendo que ele havia me visto. Era eu que estava ali na porta, com as mesmas roupas que eu estava usando. Quando eu contava esses acontecimentos para o meu marido, ele ria e caçoava. Ele dizia que eram coisas da cabeça das crianças e da minha cabeça. Eu deveria me tratar. Ele não acreditava em nada que eu falava. E se eu insistisse, ele vinha com os palavrões. E ele realmente foi acreditar em tudo quando aconteceu algo com ele. Ele tinha uma moto que ele sempre mexia. E uma vez ele chegou estressado do trabalho, pois foi um dia longo e cansativo. Ele havia discutido com um colega de trabalho. Ele logo chegou e foi mexer nessa moto. Essa moto ficava em um quartinho no quintal.
Ele estava lá, abaixado, mexendo na moto, e as horas passaram. E logo, era por volta de umas 8 horas da noite. Ele disse que se virou para pegar uma ferramenta e olhou para a entrada desse quartinho. E viu uma silhueta que parecia comigo. Então ele falou: "É, mulher, eu já estou um pouco menos nervoso. Essa moto até tirou um pouco o meu estresse. Mas amanhã eu não sei não se eu não vou conversar com o responsável." E olhou para a porta novamente. Só que eu não respondi. Fiquei ali parada. Então ele falou e disse um palavrão. Que é que você está parada aí na porta? Abre a boca e fala algo." Desse jeito e com essas palavras ele disse. Só que quando ele se levantou e foi na direção, realmente era uma mulher que era parecida comigo, só que estava com os cabelos sobre o rosto. Eu sempre tive cabelos longos e pretos, e aquela mulher também tinha as mesmas roupas iguais às que eu usava, só que ela estava com os cabelos no rosto. Quando ele chegou perto dela, ele viu que não era eu. Ele viu que era uma mulher que era diferente de tudo que ele tinha visto. A mulher não tinha cor, era branca. E quando ela levantou a cabeça e olhou na direção dele, os olhos dela eram totalmente pretos. Ele começou a gritar desesperado. Derrubou a moto no chão, derrubou as ferramentas. Eu ouvi o barulho e fui correndo ver o que estava acontecendo. E quando eu cheguei lá, ele estava com as mãos sobre o rosto. Quando ele viu que eu entrei dentro do quartinho, ele me abraçou e pediu perdão, dizendo que ele acreditava em tudo que eu havia contado que havia acontecido naquela casa. Depois daquele dia, o meu marido teve pesadelos com essa mulher por dias. As minhas crianças também sempre tinham pesadelos e viam vultos, sombras e alguém que chamava pelo nome deles, usando a minha voz. Nós não conseguimos ficar morando naquela casa. Acabamos vendendo, depois compramos outra casa em um bairro distante. Eu não sei dizer se era o terreno onde nós morávamos, se era aquele terreno no fundo. Isso até hoje é uma coisa que intriga. Mas nós vivemos dias, noites e momentos terríveis dentro daquela casa. Eu não vou dizer o bairro aqui, pois pode prejudicar alguém. Sempre alguém vai conhecer alguém que mora ou que morou nesse bairro, pois é um bairro grande lá em Santo André. Eu sei que tudo aquilo passou há muitos anos atrás, mas eu digitando esse e-mail para enviar para você, Feliciano, eu me assusto e tenho aquelas sensações. E vejo na minha mente a imagem do pânico do meu marido e dos meus filhos. Depois que nos mudamos de lá, nada mais sobrenatural aconteceu na casa em que moramos. O meu marido até hoje fala que de vez em quando ele sonha com aquela mulher e vê aquele rosto totalmente assustador, que ele acha que essas coisas que aconteciam era muito por culpa dele, pois ele sempre falava coisas que não devia dentro de casa, xingando e falando nomes feios. A minha menina tem um pouco mais de dificuldade para se lembrar do que aconteceu, mas o meu menino diz que se lembra até hoje de ter me visto naquela casa e era realmente idêntica a mim, aquela mulher, e se lembrar dele ser empurrado e cair no chão. Obrigada, Feliciano, se você contar esse relato que aconteceu comigo e com a minha família lá em Santo André. Pelo que eu sei, algumas pessoas já me falaram que aquele lugar continua assombrado. Deixem nos comentários a opinião de vocês. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Dona Isaura, por ter compartilhado esse relato que aconteceu com a senhora e com a sua família. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu vou deixar aqui no comentário fixado o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Lá vocês falarão diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e deixando o seu comentário. Que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.